Isaías 53, a partir do verso 1, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. A leitura até esse versículo para trazer aqui para nós a meditação a respeito de quem realmente era ou de quem foi Jesus durante aí o seu ministério, durante o tempo que ele esteve na terra como homem, veio aqui para cumprir uma missão específica dada por Deus a ele, que era de resgatar os homens do pecado, as ovelhas perdidas da casa de Israel, aquelas que estavam espalhadas sobre a face da terra, e o Senhor Jesus veio para resgatá-las. E como aconteceria esse resgate? Para acontecer isso, teria que ser pago o preço. E o preço foi pago, pois Jesus, ele foi à morte, e morte de cruz. A pior morte que existia naquela ocasião era reservada para o pior homem, o pior malfeitor que existisse na ocasião. E Jesus, ele foi até este lugar, até a cruz, para ali pagar o preço. E o preço que foi pago foi a sua própria vida, que ele deu em lugar daqueles que são de Deus. Agora, a pergunta de Isaías é a seguinte: quem é que deu crédito a essa nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Esta pergunta aqui do texto, ela é muito interessante, porque quando se pergunta a quem se manifestou o braço do Senhor, então não basta somente aqueles que ouvem essa mensagem, tem que haver uma manifestação, uma revelação de Deus, de quem realmente era Jesus. Porque, vejam, embora aquele povo esperasse um Messias, aquele que realmente realizaria uma obra de resgate, de libertação do povo, o povo tinha essa esperança, essa expectativa. Todavia, como que viria esse Messias? Será que ele viria num cavalo? Ele viria com uma coroa? Ele viria e se assentaria no trono de Davi de uma forma aparente, como realmente se esperava? Como que foi essa obra que o Senhor Deus, ele cumpriu aqui e manifestou o seu braço? Manifestar o braço do Senhor quer dizer mostrar salvação, mostrar libertação. Então eu quero fazer a leitura também aqui de um paralelo, um texto correlato com Lucas, capítulo de número 11, e o versículo, a partir do verso aí de número 20, que é um texto também muito conhecido de vocês. Vamos lá. 25, Mateus capítulo 11, verso 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai,
porque assim te aprouve. Ao mesmo tempo que nós temos a pergunta de Isaías, a quem se manifestou o braço do Senhor, aqui na oração de Jesus, ele diz que existe por parte de Deus, está escrito, eu não estou interpretando, eu estou fazendo a leitura do texto. Aqui na oração de Jesus, ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos. Que coisas? É a salvação, é essa obra que Deus ele se propôs a realizar através de seu amado Filho Jesus Cristo. Veja o que está escrito em João, também abro, embora nós tenhamos isso decorado, mas vou fazer a leitura do jeito que está no texto de João, capítulo 3, e o verso de número 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu seu Filho unigênito. Então, aqui está o braço do Senhor, aqui está a salvação do Senhor. Agora, quem é que creu na nossa pregação? Quem é que crê nessa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? A salvação não é para quem quer, a salvação não é para quem deseja, a salvação é para quem Deus revela, é para quem Deus dá. Então não importa a religião, não importa credo, não importa. Importa aqui é a vontade de Deus, é o querer de Deus se manifestar. E a condição na vida da pessoa que ela sabe que Deus está lhe dando esta graça é o ato de crer. Mas como vai crer? Crer, conforme Paulo escreve aos Romanos 10, 17, a fé é pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra de Cristo, ou então pela a pregação da palavra de Deus. Então, quando esta palavra ela é pregada, ela é anunciada com propósito, direcionada. Agora, não é o homem que direciona, quem direciona isso é Deus. Talvez você, nesta oportunidade que está me ouvindo, seja o alvo da pregação, seja o alvo do amor de Deus, seja o alvo dessa graça de Deus. Então o Senhor, ao mesmo tempo que Ele oculta estas coisas aos sábios instruídos. Por quê? Porque isso que é a salvação não é alcançado por méritos humanos, por ferramentas humanas. Não é a sabedoria, não é a instrução que vai dar isso ao homem. É graça, é favor imerecido. 1 Coríntios, capítulo de número 1, Paulo, ele trata bastante a respeito dessa situação de o Senhor destruir a sabedoria dos sábios e aniquilar a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria? Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A pregação é um mistério maravilhoso de Deus. Olha só, porque, irmãos, vede a vocação, verso 26, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Eles não aceitam, não, eles são chamados. Aqueles que fazem parte do reino de Deus, aqueles que saem das trevas e passam a habitar, a viver, a conviver na luz, são os chamados de Deus. São aqueles para quem Deus revela o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho, verdade e vida é Cristo Jesus, nosso Senhor. Verso de número 27, 1 Coríntios 1, 27.
Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, para que ninguém diga: eu o escolhi, eu tomei a decisão, fui eu que um dia resolvi. Negativo. Quem resolve isso é Deus. Você que está me ouvindo nesta oportunidade, você tem convicção da salvação? Você tem convicção da obra que Deus realizou na tua vida? Você tem essa convicção? Neste momento que você está me ouvindo aqui, você pode confirmar: eu sou um salvo em Cristo Jesus? Pois então glorifique o nome do Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, porque para ti foi manifestado o braço do Senhor. Até ti chegou então a salvação por meio da pregação. E o Senhor Jesus, em João capítulo 15, vai dizer: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e eu vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, ele vos conceda. Então veja que a escolha parte de Deus, não é do homem. Você não escolheu a Cristo, mas Cristo te escolheu. E Cristo foi lá onde você estava e te libertou, te tirou das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Deus oculta sábios instruídos, mas revela, mostra, traz à tona, esclarece aos pequeninos, porque assim aprove a ele fazer. Então, Isaías, na sua pergunta, quem é que deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e não tinha formosura. E nós, olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Pois é. Talvez andar com Davi, muitos queriam andar, porque Davi era um guerreiro, era poderoso, era forte, ele tinha agora nome entre o povo, e todos quantos estivessem com Davi estariam bem. Talvez muitos gostariam de andar com Salomão, perto de Salomão, um homem milionário, bilionário da época, com tanta sabedoria e entendimento. Nos dias atuais, quantos não querem andar com pessoas que têm status nessa sociedade, que têm autoridade, que têm poder, que têm dinheiro? Agora, quem quer andar com um pobre? Quem quer andar com aquele que mal tem o que comer, o que vestir, que não tem nenhuma perspectiva de algo físico, material para recompensar? Ninguém quer andar com essas pessoas. Pois é, quantos gostavam de andar com Jesus naquela ocasião? Mas teve aqueles que Jesus chegou para eles e disse: você vem e segue-me. Então, quando ouviram a voz dele chamando, esses largaram tudo que eles estavam fazendo e foram seguir Jesus, que foram os 12 discípulos que Jesus ele formou, e depois tantos outros que o Senhor tem chamado. A minha pergunta é: você sente no coração que você tem esse chamado? Você sente no coração essa convicção de que você foi escolhido pelo Deus Todo-Poderoso por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor? Aquele que um dia você olhava, não dava nada, você não queria saber nada desse negócio de crente, você não queria saber nada desse negócio de Jesus? Pois é, Jesus não tinha aparência, Jesus não tem nada para dar no mundo físico, aparentemente não. Jesus, quando nasceu, ele nasceu numa manjedoura. Quem diria que ali estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores naquela manjedoura? Não teve nem lugar para ele nas estrebarias.
nos hotéis. Pois é, não tinha lugar nos hotéis. Foi lá para a estrebaria, foi lá para nascer numa manjedoura, não tinha lugar. E como que cresceu, como que foi educado? Então, sim, foi um homem de dores, sem aparência, para ninguém dizer eu quero estar com ele. Negativo. Ele foi perseguido, ele foi maltratado. Mas tudo isso, a obra de Deus ficar oculta e ele revelar para mim, ele revelar para você. Portanto, nesse dia, vamos agradecer a Deus por esta salvação. O homem mais desprezado, o homem mais indigno de dores experimentados no trabalho, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E nós não fizemos dele caso algum, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Alcançamos o favor de Deus, alcançamos a graça de Deus. Hoje estamos aqui em lugares altos, adorando e louvando a majestade santa do Deus Criador dos céus e da terra. Mas por quê? Porque Deus revelou a nós, seu Filho Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vai ou vem ao Pai tem que ser por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas não é escolha. É escolhido. Você foi escolhido. Se você é um desses escolhidos, então adore a Deus pela oportunidade da salvação e pela oportunidade desse dia extraordinário. Amém.